Olá, eu sou a professora Alessandra Ávila da Oficina de Artesanato pelo programa PELCS ADAT Ponto de Cidadania no Instituto Virtudes. E hoje estamos aqui para a nossa terceira aula de pintura em tecido. Hoje nós estamos aqui com essa pintura, o caju, vocês já aprenderam na aula passada, né, as folhas. E nós vamos aprender hoje a pintar o bule e a rosa bordô. Né? Para fazer o bule, nós vamos usar o verde folha, o verde musgo, o verde pinheiro e o verde pântano. O bule, nós vamos começar com o verde folha, junto com o diluente. Então, vocês vão centralizar o verde folha, né? Desmanchar bem com o diluente para poder, para que a tinta corra com mais facilidade no tecido. Desmancha bem o verde folha, ó. O verde folha, ele vai ser um ponto de luz aqui no bule, né? Em seguida, nós vamos vir com o verde musgo. E vai matizando ele, ó, esfumando ele pra cima do verde folha. Olha. Desmancha bem. Esse mesmo processo que eu estou fazendo desse lado aqui do bule, eu fiz do lado de cá. Então, comecei com o verde folha, depois vim com o verde musgo. E agora, a gente vai finalizando aqui, ó, com o verde pinheiro. Tá bom? E sempre puxando esse tom de verde, um tom sobre tom, né? Fazendo um degradê. Então, eu vou puxando esse verde pinheiro pra cima do verde musgo, que eu já passei, né? Levemente. Pra fazer esse degradê aqui, ó. Aqui na base, ó. Lembrando que esse período que nós estamos, temos que buscar nos prevenir, fazer o uso correto de máscara, do álcool gel, né? Para que tão logo passe essa pandemia, nós podemos nos reunir novamente para ter as nossas aulas presenciais, né? Então, vamos nos cuidar, buscar nos cuidar, usar máscara, usar álcool gel, né? Evitar aglomerações. Ó, e assim vamos. E também, quem não se inscreveu no canal PELCS ADAT, procura, né, nos ajudar fazendo a sua inscrição, curtindo os nossos vídeos dos outros professores. Tem as videoaulas bem legais. Então, convido vocês para estar curtindo também, né, os outros vídeos, as outras aulas. Depois que nós viemos aqui, ó, com o verde pinheiro, agora a gente joga um pouquinho do verde pântano, né, ó. E vamos fazendo aqui, ó, o contorno bem correto aqui do bule. E aqui na base embaixo, ó. Eu tô com o pincel 421 da Condor, cerdas macias, mas você pode pintar com o pincel que você tem aí na sua casa, do cabo amarelo, né, que estão mais acostumados de cerdas duras. Vai dar o mesmo efeito, tá bom? É que algumas pessoas me questionaram referente ao pincel, a referência, e se tem alguma diferença, né? Eu estou mais adaptada a trabalhar com esse pincel, mas vocês podem usar o pincel do cabo amarelo. Feito isso, nós vamos deixar dar uma enxugada na tinta. Nós vamos vir aqui pra tampa. Aqui na tampa, a gente vai usar somente o verde musgo. Ó, vou passar o verde musgo. Ó. O verde pinheiro.
E agora, o preto. Ó, profundidade. A gente vai vir aqui dando profundidade com a tinta preta. Esfuma levemente, matiza aqui, ó, levemente pra cima do verde musgo, sem subir muito pra cima, tá bom? E vamos deixar enxugar. Depois, nós vamos voltar novamente a fazer umas nuances aqui no bule ainda, tá? Agora, nós vamos para a rosa. Para a rosa bordô, nós vamos usar o rosa chá, o púrpura, o vinho e o berinjela, né? Então, nós vamos começar com o púrpura. Nós vamos vir aqui, ó, na pétala de fora pra dentro, desmanchando o púrpura. Só que nós não vamos chegar até o pé da pétala aqui, ó. Nós vamos vir só um pouco com o púrpura. Antes de chegar ali na base da pétala, nós vamos vir com o vinho. A gente vai carregar o pincel com um pouquinho de vinho e vamos vir da bordinha do risco, esfumando pra cima do púrpura com o vinho. Aqui tem a dobra da pétala, nós vamos sombrear aqui embaixo, ó. Também com o vinho. Vamos deixar dar uma enxugada nessa pétala, enquanto isso, nós vamos vir para essa outra. A mesma coisa, nós vamos começar de fora para dentro com o púrpura. A pintura em tecido, se a gente fizer com delicadeza, com carinho, sem pressa, ela não é uma pintura de estamparia, ela é uma pintura delicada, principalmente quando você vai trabalhar com luz e sombra, né? Então, você tem que ter paciência, vir com carinho, com jeitinho, na pontinha do pincel, ó. Coloca o vinho e vem passando da bordinha da outra pétala, do risco da outra pétala, e vai esfumando o vinho, ó, pra cima do púrpura. A gente começa a pintar, depois a gente vem com luz, com sombra, trabalhamos também com luz e sombra seca, que às vezes a gente tem que esperar a pintura secar, dar uma enxugada na tinta, para que a gente venha trabalhando sombra seca, luz seca, e assim dá um charme todo especial na pintura. E ela vai ficar mais bonita. Não é só ir lá, jogar tinta no tecido e achar que já ficou, que já tá bom, que já tá pronto. Não, a pintura, ela é mais trabalhada, é mais delicada. E a gente vai pintando quando nós vemos o tempo passou, né? A hora passa e a gente nem vê. Ela ocupa a mente, desestressa, é relaxante. Olha, agora a gente vem com o vinho, da dobrinha aqui da pétala e vamos esfumando pra cima do púrpura. Feito isso, a gente vai deixar ela também dar uma enxugada pra depois nós irmos com o berinjela. Tá bom? Sempre trabalhando com paciência, né? Enquanto ela vai enxugando, nós vamos pegar aqui o rosa chá e vamos fazer a dobra da pétala, ó. Ó, todas as dobrinhas da pétala, nós vamos fazer com o rosa chá. Enquanto a tinta dá uma enxugada, eu vou pintando aqui e eu já volto com vocês. Então, nós vamos pegar o rosa chá, vamos dar uma iluminada aqui.
Às vezes é preciso dar uma retocada depois na luz, tá? Que a tinta ainda está um pouco úmida, é bom esperar secar mais, enxugar mais, como o nosso tempo aqui é um pouco mais curto. Então, ó, a gente passa aqui o rosa chá e dá uma esfumada, ó. Esse ponto de luz com rosa chá, a gente vai fazer aqui também, ó. A divisa de uma pétala para outra. Abre um pouquinho um ponto de luz aqui, ó. Dá uma iluminada, né? Com rosa chá. Espera secar. Vem com berinjela. Berinjela, ele é quase igual ao preto, então um pouquinho só já dá uma diferença grande, ó. Carrega um pouquinho de berinjela e dá uma esfumada de leve aqui, ó. Onde você aplicou o vinho, você vai aplicar um pouquinho do berinjela, mas bem pouco, ó. E vai esfumar. Aqui também, ó. Sempre nos cantinhos, fazendo uma sombrinha, né? Contornando as pétalas aqui. Sempre procura trabalhar quando for fazer sombra, com uma isquinha. Se o pouco que você depositou ali no trabalho já foi suficiente, tá bom. Se não, depois você vai, carrega o pincel de novo e aplica. Porque às vezes você vai e coloca tinta demais e acontece o quê? Acontece de manchar, de ficar tudo demais. Então, vai sempre com uma isquinha para fazer sombra, com os tons mais escuros, tá? Assim ficou a nossa rosa bailarina, que é a rosa que tá ainda dobradinha, tá se abrindo, né? Essa rosa aqui é o mesmo processo que a gente vai fazer. Eu recomendo começar ela da base aqui de baixo, das pétalas de fora pra cima. Então, vai ser a mesma coisa, ó. Vocês vão carregar o púrpura. Ó. Carrega o púrpura. O púrpura você vai desmanchar aqui na folha, de fora pra dentro, até próximo o risco da outra pétala, tá, ó? Quando estiver chegando aqui, vocês vão pegar o vinho e vai vir do risco da outra pétala, puxando, esfumando, matizando, como queira, vem esfumando aqui, ó, pra cima do púrpura. E assim, a gente vai fazer esse processo em todas as pétalas, tá? Começa com o púrpura de fora pra dentro, tá bom? Ó. De fora pra dentro. E depois, da bordinha da outra pétala pra cima do púrpura, você vai vir com o vinho. O caju, nós fizemos já na aula passada, na aula de número 2, nós fizemos o caju. Então, vocês podem estar seguindo aquelas cores, ou também, né, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, o tom que vocês quiserem. Ó. Vocês vão fazer esse processo aqui. E depois que tiver seco, ela tiver enxugado um pouco mais a tinta, aí nós vamos vir com o rosa chá e o berinjela, tá bom? Então, isso a gente vai fazer em esse processo a gente vai fazer em toda essa rosa, tá? Vou deixar o copinho por último, tá bom? Aqui nós já estamos no copinho da rosa. Então, nós vamos preenchendo o copinho com púrpura, né? Ó, preenche todo o copinho dela com púrpura. Aqui na base do copinho, eu preenchi de vinho, tá? Eu carreguei de vinho e esfumei pra cima do púrpura, tá bom?
Ó. O púrpura, você vai preencher toda essa base aqui do copinho. E aqui, somente aqui, você vai passar o vinho, tá bom? Aqui também você pode carregar um pouquinho de púrpura. E a gente vai esfumar depois com rosa chá. E aqui, ó, nós vamos fazer um corte aqui com o vinho, tá? Essas cores de fundo, né? Aqui eu usei o amarelo bebê, o siena natural e o rústico. Aqui embaixo eu usei o rosa bebê, o vinho e o berigela. E nesse lado aqui eu usei o verde soft e o verde pinheiro e dei profundidade com o verde pântano, tá bom? Enquanto dá uma enxugada aqui na rosa, eu vou fazer uma folha dessa aqui pra vocês. Para as folhas, eu usei o sépia, o verde pistache e o branco. Foram somente essas 3 cores que eu usei para fazer as folhas, tá? Então, eu vou fazer aqui uma folha para vocês verem o diluente, né? O meu diluente aqui com glitter, que eu gosto. Então, vou dar uma passada aqui de diluente. Ou também você pode molhar a tinta no diluente, molha aqui no verde pistache. Aí, você faz um traço aqui, ó, e puxa o verde pistache, ó. Vai puxando ele pra fora, ó. Desmancha aqui bem, não deixa acumular tinta e puxa pra fora. Aqui, desse lado, você já vem, ó, de fora, no sentido de meia vírgula, de fora pra dentro, ó, fazendo meia vírgula, vendo, ó? De fora pra dentro, né? Fazendo uma meia vírgula, ó. Ó. Agora, a gente carrega aqui no sépia, passa um traço aqui no centro e vai puxando pra fora, ó. Mesma coisa do lado de cá, ó. Nós vamos puxando de fora pra dentro, tá? Põe um pouquinho de diluente pra tinta ficar mais maleável aqui no tecido, ó. E vem de fora pra dentro, ó. E aqui também, de dentro pra fora, no sentido de meia vírgula, tá, ó. Limpo o pincel. É bom deixar dar uma enxugada na tinta, né? Ó, trabalho o pincel com movimento de vai e vem. Aí, carrega a tinta, ó, de um lado só do pincel, a tinta pra fora do risco e puxa, ó. Tinta de um lado só do pincel, tinta pra fora do risco e puxa, ó. Mesma coisa aqui no centro, passa um traço e vem, ó, puxando. Aquele sentido de meia vírgula. Lava o pincel para tirar o excesso da tinta branca. Seca ele e vem, ó, no movimento de vai e vem. Ó. É só o sépia, verde pistache e branco. Sépia, verde pistache e branco. Deixa dar uma enxugada, depois a gente vem e faz a nervura. Vou fazer agora aqui pra vocês verem.
né, com o pincel filete. Aí vocês vêm e faz a nervura, ó. Mas quando a tinta der uma enxugada, nós vamos de novo jogar um pouquinho a mais de sépia e um pouquinho mais de branco, tá bom? Fazer mais sombra. Nós vamos jogar mais sépia e mais branco, fazer sombra e luz, tá? Porque a tinta vai dar uma secada, vai dar uma apagada no tom, na cor, tá bom? Agora, aqui nós vamos pra nossa rosa. Enquanto ela deu uma enxugada aqui, nós vamos pegar o rosa chá. Vamos cobrir aqui a dobra da folha, ó. Preenche toda essa dobrinha da folha aqui com rosa chá. Se vocês prestarem atenção, eu dei uma iluminada com rosa bebê na dobrinha das folhas. Só que é bom esperar dar aquela enxugada na tinta pra destacar melhor, né? Ou então depois vim dando uma maquiada, né? Reforçando essa luz, essa sombra. Porque a tinta, quando ela seca, ela apaga um pouco o tom, né? Então, a gente precisa depois vir reforçando. Aqui nessa dobrinha, ó, eu tinha passado somente o rosa chá e eu tava com o pincel sujo de púrpura. Então, agora a gente vem e reforça, tá? Aqui a mesma coisa, ó. A tinta ainda tá úmida, nós vamos precisar depois dar uma retocada nesse rosa chá, tá? Pra ele ficar mais aceso como esse aqui, tá bom? Ó. E assim a gente vai fazendo nas pétalas, ó. O púrpura ainda tá um pouco úmido, né? Por isso que o rosa chá não tá destacando tanto. Lembrando que depois nós vamos reforçar ele de novo. Ó, aqui nessa pétala, como ela tá mais aberta, o ponto de luz onde a gente vai jogar o rosa chá é aqui, ó. No meio da pétala, tá? Dá um pinguinho de rosa chá. Esfuma e vai abrindo, ó. Lembra que eu havia falado pra vocês do berinjela? Lá vamos nós com berinjela de novo, ó. Reforçando aqui nossa sombra, dá uma profundidade aqui, né? Ó. Na pontinha do pincel, um pouquinho a tinta. E daí a gente vai esfumando, ó. Tenha sempre o púrpura por perto, porque se precisar, joga um pouquinho mais de púrpura e retoca. Aqui, ó, berinjela, porque a gente já foi pintando e passando o vinho, o púrpura, e sombreando com o vinho. O berinjela ficou por último. O berinjela e o rosa chá, nós vamos utilizar quando tiver quase seco, né? Bem seco, a tinta tiver enxugado bem. É que a gente fala de luz seca, sombra seca. Ó, e sempre fazendo um degradê, tom sobre tom. Por exemplo, quer fazer a rosa amarela, não quer a rosa bordô? Não tem problema, vocês podem fazer a rosa amarela, mas vocês vão pegar as cores que combinam, tá bom? Sempre o tom sobre tom, amarelo ouro, né? O laranja ou o caramelo, que combina. Então, vocês vão ver as cores que combinam. Tá bom? E assim, nós vamos preencher toda a sombra com berinjela. Aqui deu uma enxugada, ó. Nós vamos retornar aqui com branco. Ainda não enxugou bem, ó. Tá vendo? Carrega a tinta de um lado só do pincel, ó. E esfuma, ó.
Mesma coisa aqui, de fora pra dentro, ó. Carrega a tinta de um lado só do pincel e desmancha, ó. A rosa, eu já deixei ela semi-pronta aqui pra vocês verem. Eu só fui fazendo os cortes com o rosa chá e um pouquinho do rosa bebê, né? Pra que vocês tenham a noção de como ela vai ficar depois de pronto, ó. Só vem fazendo os cortes com rosa chá. Quando ela, se você esperar ela secar bem, o púrpura, na hora que você vir jogar o rosa chá, ele vai destacar bem, tá bom, ó? Aqui já tá quase seco, ó. Carrega sempre a tinta do lado só do pincel e, ó, pega daqui pra de fora, de dentro pra fora, ó. E esfuma, tá? Os cortes aqui, ó, com a tinta de um lado só do pincel. Aí, eu vim fazendo os cortes aqui das pétalas de dentro do copinho, ó. Aqui eu joguei um pouquinho de rosa chá pra clarear um pouco mais, de rosa bebê, minto, rosa bebê. Aqui também, ó, tá? E aqui na base do copinho embaixo, nós vamos, ó, passar o rosa chá e esfumar pra dentro, ó. Aqui também, um pouquinho de rosa chá. Ó, e esfumar. Aqui, essa dobra da pétala, eu peguei o rosa, nós já tínhamos preenchido com o rosa chá, então eu peguei o rosa bebê e vim, ó, iluminando da base aqui da dobrinha, puxando pra cima do rosa chá. Mesma coisa aqui, rosa bebê, ó, tá vendo? Ele iluminou um pouco mais, ó. Ó. Né? Aqui que já tá mais seca, também. Agora, nós vamos lá pro bule. Lembra que eu falei pra vocês? A gente usar aqui o verde pântano e o verde e o preto, né? Pra fazer essa sombra aqui, ó. Então, gente, deixa eu pegar aqui o verde pântano. Nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Como se fosse um Vzinho com o verde pântano, ó. E nós vamos descer. Ó. Trabalha aqui, ó. Esse movimento em V e vem descendo, ó, esfumando. Ó. Desmancha bem. Ó. Esse mesmo movimento que nós fizemos com pântano, nós vamos fazer com preto. Um pouquinho de preto, ó. Muito cuidado com o preto, tá? Ó, só para reforçar. Ó. E essa mesma sombra aqui na tampa, ó. Começa com Vzinho e vai afunilando, ó. Tá vendo? Lava o pincel. Pega o verde folha. Dá uma iluminada aqui com verde folha. O meu pincel não tá seco ainda, pera lá. Ó. Bem de leve, tá? Cuidado na hora de aplicar aqui, ó. Bem de leve. Essa iluminada aqui. Pega o verde pântano novamente, aqui já tá seco, ó. Corrige essa sombra. E uma esquinha de preto também aqui nesse cantinho, pra dar profundidade aqui a sombra da rosa. Pega o verde pântano e acerta aqui, ó.
cabo, nós preenchemos ele de verde musgo, sombreamos com o verde pinheiro. Aqui a parte de dentro do cabo foi a tinta preta e aqui também foi o verde pântano, esfumando para cima do verde musgo. Os pontos de luz eu usei o verde folha e o branco. Agora, eu vou dar uma reforçada aqui com o preto, ó. Lavo o pincel. Vou pegar o verde folha. Dar mais uma iluminada aqui. Meu pincel ainda tá um pouco úmido. A mesa tá balançando um pouco, né? Ó. Pego uma isca de branco. Vem aqui no meio. Pra cima, pra baixo. Ó. Vou abrindo esse ponto de luz aqui bem de leve, ó, suavizando. Lavo o pincel. Seca bem. E prontinho, né? Essa folha aqui, sobrou uma folha, é o mesmo processo da outra. Vocês vão usar o verde o verde pistache, ó, puxa do centro pra fora com meia vírgula, ó. O verde, o sépia de fora pra dentro. E depois vocês vão iluminar, né? Com o branco. Trabalho aqui na beirinha da pétala, ó. Ó. Se vocês estão gostando das aulas, das atividades nossas, e não se inscreveu ainda no canal do Pelks Haddad, se inscreva lá, nos ajude, compartilha, né? Curte lá os nossos vídeos e assistam os vídeos dos outros professores, tá bom? Vamos procurar melhorar cada dia mais, né? Para tá levando até vocês as nossas atividades aqui, se Deus quiser, logo, logo. Então, logo possa, nós nos reunirmos de novo. E o miolinho da rosa, nós vamos vir com amarelo limão, cabinho do pincel, ó. O amarelo limão e vamos dar uma batidinha aqui na base do copinho, ó. Então, o nosso trabalho está pronto, lógico, né, que ainda a gente pode fazer mais, iluminar um pouco mais, fazer mais luz seca, mais sombra seca, né? Mas assim, ó, ficou o nosso trabalho. Tá vendo que lindo que vai ficar quando finalizar?